R$1.000 o cardápio das pizzas ali, em um forno adaptado. A gente trabalhou 3 meses e meio sozinho, eu e o Elton. Daí foi assim, fazendo de 10 pizzas que a gente fazia na semana, a gente pulou para 50, 60 no dia, né? Desejo no coração ali de realmente fazer algo diferente e buscar isso, fazer isso acontecer, né? Mas a gente vê gente na rua aí, Sim, correndo todo dia, né, cara? Não tem ninguém que seja... Acredito que a gente é a herói da própria história, né, cara? A gente fazia de 3 em 3 pães no forninho elétrico e tinha dias ali no começo que, cara, a gente fazia 20 pães num dia para entregar até às 6 da tarde, cara. dava 9 fornada. Não tem como, a gente tem que se salvar, tem que olhar ali e ver, cara, não tô feliz hoje, eu vou correr atrás do meu sonho ali. Dá pra chorar ou vender lenço, né? Exatamente. Opa, bom firme, bem-vindos ao Na Pressão, o podcast pra quem tá pra cá do balcão. Bora lá bater uma real sobre o que é viver de gastronomia? Bem-vindos a mais um episódio do Na Pressão. Hoje quem vai trocar uma ideia com a gente é o casal Elton e Thalita, do Paco Louco. Bora lá, minha gente? Elton, Thalita, muito bem-vindos aí ao Na Pressão. Para começar já logo de cara, gostaria que vocês contassem um pouco da jornada de vocês aí, até chegar, né, ao Paco Louco. Sim, pô, cara, obrigado aí pela oportunidade, né, de contar um pouco da nossa história. Sem palavras, né, esse projeto que você está desenvolvendo, cara, só tende a crescer cada vez mais, né? Nossa história, né, até chegar ao Paco Louco, cara, a gente tem uma formação muito longa aí, né, sou formado na Faculdade da Vida. Temos essa formação. A mais complicada, né? Tem uma faculdade um pouco mais séria do que a minha. Mas, cara, trabalhei aí há basicamente 5 anos aí com o Ângelo, né? Que já participou do podcast aí. Essa foi minha entrada oficial na cozinha, né? Em cozinha profissional, vamos assim dizer, né? De lá, cara, desde o primeiro dia ali, a gente desenvolveu, né, aguçou um sentimento cada vez mais forte de fazer algo realmente diferente, né? É difícil falar essa palavra, fazer algo diferente, mas a gente tinha esse desejo de fazer algo com as nossas próprias mãos, sabe? Não basicamente comprar pegar o pronto, pelo menos em mim, né, eu tinha esse desejo de ter alguns processos, né, cara, de estar junto, de fazer desde a origem. Cara, basicamente, até chegar lá no Paco foi uns 5 anos ali, né, de cozinha insana na hamburgueria, muito hambúrguer, muita loucura, cara, muito pão cortado, meu Deus do céu, fui doido. Eu não sabia, desculpa, o Ângelo comentou comigo, falou que vocês trabalhavam juntos antes, né, cara? Então, assim, isso. Antes cozinha, né, antes de vocês caírem pra essa loucura aí. A gente começou a trabalhar junto em 2013, se eu não me engano. Eu era instalador de som automotivo, cara. Olha só que doideira, né? Que louco. Muito próximo, né? As profissões. Sim. É como diz, sempre na buia, né? O negócio é barulho. Sempre na barulho. E, cara, coincidentemente, ele conheci o Ângelo, conheci o Rodrigo antes do Ângelo. Conheci o Ângelo através do Rodrigo. Eu tava saindo numa loja de som, eu fazia instalação de som, alarme, essas doideiras de carro. E tava avulso ali no mercado. Conheci o Ângelo, cara, através do Rodrigo. Ele fez acho que um pouco tempo antes ali, o Ângelo chegou a ir na loja que eu trabalhava lá pra fazer um servicinho bem básico, que ele precisava de uma ajuda. Mas, cara, conheci ele, a gente começou a trabalhar junto ali com um banco de couro, a customização ali mais old school, vamos dizer assim, né? A gente atendia na época também uma concessionária, né, da cidade que fazia o maior volume, né, cara, de serviço era na concessionária, porque acredito que o mercado automotivo em si ainda é meio difícil se ter uma constância muito grande, né, na customização, que era a pegada do Ângelo, sempre foi essa, cara. Sempre foi um baita customizador da cidade, muito irreverente, vamos assim dizer. E ele tinha essa pegada assim, bem de fazer com as próprias mãos, a costura, desenvolver o projeto para cada carro, e foi ali que a gente se conheceu, cara. Através desse serviço ali, a gente começou uma amizade muito forte, muito sincera, cara. Que ele chegou até os hambúrgueres, né? Esse projeto da hamburgueria lá em 2013. 13, né? 2013. 2013. Então a gente se conheceu em 2012, então, na verdade. Legal. Um ano antes. Show de bola. E eu sou irmã do Ângelo, né? Conhece ele há mais tempo. Conheci ele há mais tempinho aí.
Mas eu já tinha trabalhado com o Ângelo também na parte administrativa da loja, né, antes do Elton, em 2010, 2011. Eu trabalhei com ele, que foi na época que eu entrei na faculdade ali de administração, né? Então já trabalhava com ele nessa parte, mas trabalhava no varejo. Trabalhava numa grande empresa de varejo, era gestora comercial de uma linha de informática e celular, bem na área também. Também, sempre. Mas a família, né? Acho que o Ângelo também falou no podcast que nossos pais, minha mãe foi cozinheira a vida inteira, né? Então tem essa raiz aí da cozinha, né? A formação da cozinha veio delas mesmo, né? Da mãe, do pai, e depois a gente foi junto. E o Elton eu conheci no ônibus da VCG, indo trabalhar nessa empresa de varejo aí. Tudo bem encaixado, né? Nada interligado. E um dia eu cheguei na loja do Rodrigo, Tava e lá, ele tava lá, na loja. Falei, ué, né? Conhecem. Daí depois, só história. Legal a história de vocês. E aí, voltando já, vamos começar lá na hamburgueria, porque é onde eu lembro de vocês primeiro, a equipe junta. Vamos começar lá pela hamburgueria. Como é que foi a pegada de sair do esquema dos carros e tal e ir pra hamburgueria? Isso do ponto de vista de vocês. O Ângelo contou a versão deles, né? Então vamos ver de vocês aí. Então, cara, nessa saída, né, nessa época a gente já tava trabalhando em uma outra loja, né? Eu conheci o Ângelo trabalhando com a loja dele, devido a esse fator, né, de pouca procura pela customização ali, ele acabou fechando, fazendo atendimento no espaço físico, né? A gente focou muito no atendimento até a casa do cliente, no caso, né? A gente tinha mais esse fluxo da concessionária e daí nesse momento aí a Vulso, ele acabou juntando força com um amigo dele, o Michael, né? E a gente começou a trabalhar nessa outra empresa. E fazia o mesmo trabalho, isso filmes e bancos de couro. Eu me voltei mais ali a demanda do banco de couro, né? Porque era algo que eu já estava curtindo um pouco mais, ter aprendido e fazer, né? Que era a montagem, a costura, né? E isso o filme nunca foi muito bom, pra falar a verdade. E daí, cara, nesse momento ali, eu lembro mais ou menos do dia ali, que a primeira vez que o Ângelo e a Thalita fizeram hambúrguer, né, na casa do Ângelo. Coincidentemente, eu tava fazendo na minha casa também. Tinha visto algumas receitas lá. Noite do hambúrguer, então. Noite do hambúrguer. Cara, na minha casa lá, a gente sempre teve uma cultura muito forte de todo sábado fazer alguma coisa diferente pra janta, né? Era o sábado ali, fora, né, do normal, vamos dizer assim. Então a gente sempre, minha avó sempre fazia, era lasanha, era pizza, era hambúrguer, era sempre algo, pirogue, né, pastel, e tipo, nada comprado, ela fazia massa, essa tradição dos antigos de fazer tudo, né. Essa mania boba deles, né. Todo esse processo, né, e cara, nesse dia especial eu lembro que tava fazendo hambúrguer, ele mandou foto pra mim, eu mandei foto pra ele, cara, nossa, vamos fazer um negócio aí, vamos ver o que vai dar. E, cara, logo na sequência já começou eu lembro que a gente fez, acho que um dia lá pra toda a família, né? Foi um dia de teste. Foi um dia de teste, que a gente começou a pirar na montagem ali, né? A gente era meio crítica nessa questão da montagem e onde que vai o primeiro lanche, né? O primeiro burger, o Big Block. Onde que vai o tomate, vai esse pepino, vai essa salada de repolho. A gente ficava pirando nessa montagem ali para ser algo muito esteticamente bonito também, mas fácil de comer, né? A pessoa achatar ali, a gente sempre teve essa pegada de achata e bota pra dentro. Né? Tinha assim, talher, garfinho, né? Que foi popularizado aí, né? Em alguns lugares. E, cara, nesse dia em diante aí, cara, foi... A gente começou a tentar conciliar, né, a loja e o hambúrguer. Eu lembro que foi um negócio muito doido, assim, que logo nas primeiras semanas a gente tava com um fluxo nessa loja de montagem de banco, entrega de serviço, né, e foi uma semana que a gente, acho que logo na segunda semana, tipo, vendeu tudo o hambúrguer, todos os pães. Então, tipo, no outro dia a gente trabalhava, eu lembro que foi de sexta para sábado, a gente precisava trabalhar cedo, mas ao mesmo tempo a Thalita precisava fazer a produção dos hambúrgueres, a esposa do Ângelo também trabalhava em outro lugar, e o Ângelo, a gente precisava fazer todas as compras, fazer todos os preparos para abrir no sábado à noite, mas tinha toda a entrega dos bancos lá, dos trabalhos que tinha que
entregar no sábado também, então foi uma loucura. Eu lembro que teve até um dia que eu madruguei costurando o banco de um carro lá, pra gente conseguir livrar amanhã e fazer as compras, bem tranquilo. Bem E a hora sus. que a gente viu que não dava, a hora que a gente viu que a gente não ia mais conseguir conciliar, né, os dois, a gente realmente, vamos viver isso de verdade e intensamente, né. Foi aí que a gente queimou as carroças na outra empresa e foi se jogar nesse mundo dos burgers aí. Legal. Como o Ângelo falou lá no podcast, tudo começou ali com o sonho dele, do Rodrigo, né, de fazer alguma coisa, mas ficou abandonado. E daí, quando a gente veio a perder o Rodrigo ali em março de 2014, eu não queria mais trabalhar. Eu falei, não, preciso de um tempo e vou parar. Daí eu pedi desligamento na empresa que eu tava, já fazia 5 anos que eu trabalhava lá. Eu pedi pra parar, dar um tempo, eles não queriam que eu saísse, queriam me deixar ali meio em off um tempo pra eu voltar, mas eu decidi que eu não queria mais, que eu queria ficar mais próximo deles, né, do Ângelo, dos meus outros irmãos. Sim. E se eu tivesse a oportunidade de trabalhar com eles, era isso que eu queria. E eu falei pro Ângelo, eu tô disponível, se você tiver vontade, vamos fazer. Daí a gente fez, né, ele falou que pegou a chapinha, a gente fez lá um dia, nesse dia que o Elton tava fazendo na casa dele, e uma semana depois a gente já começou a testar de verdade, né, foi o dia que a gente fez pra família lá, e foi fazendo. E é isso que o Elton falou, eu não tava trabalhando, eu fazia toda a produção dos hambúrgueres lá, durante o dia, eles trabalhavam, e toda a parte de preparo, né, a lavagem de saladas, deixar o que podia ser picado antes picado, tudo armazenadinho, deixava tudo pronto, montava as mesas lá na garagem, né? Lavava a garagem, montava as mesas todos os dias, pra hora que eles chegassem, dá tempo só deles tomar banho, colocar o avental e ir pra linha de frente lá. Foi louco, foi assim 8 meses, né? 8 meses lá na garagem. 8 meses lá na Santa Terezinha. Mas, cara, bem, né? Eu conheci o espaço lá, né? Tive a oportunidade de conhecer, né? A origem de vocês e tal. E, Elton, sem sombra de dúvidas, né? A gente trabalhou nos negócios nada a ver e não sei o que e tal. Tipo, eu passei por jornalismo, né? Que tem também super a ver com gastronomia. Todo mundo precisa fazer jornalismo pra trabalhar numa cozinha. Na customização, não sei o que e tal. Daí você tem todo o mesmo cuidado que você tinha com o carro. Você vai pro lanche, né? A questão visual, né? Thalita, né? Tipo, administração, vamos aí, deixa que eu seguro as contas aqui, as coisas vão se encaixando, velho, não tem jeito, né? Bem, né, vocês melhor que eu até, né, pra falar sobre, né, destino, essas coisas, né, que a gente vai traçando aí pra, digamos, fazer a nossa caminhada, né, cara? E a de vocês, como eu falei, eu tive a oportunidade de ver a origem, tô acompanhando desde sempre, às vezes não, né, acaba virando a distância pela questão de trabalharmos no mesmo setor, né, cara, que é regime semi-aberto, que a gente fala, né? Mas vamos pra história de vocês aí, que é o que interessa. Tocando o barco aí, então, origem, né? Hamburgueria 13, e como é que foi a história de vocês? Agora é com vocês, vocês que vão dizer como é que foi a jornada. Então, a gente tava trabalhando, até tinha saído, né, da hamburgueria nessa época, que a gente começou, de fato, com o Paco, a gente precisava casar, lá na origem, né, a gente precisava casar, e falava, como a gente vai casar se eu trabalho aqui na hamburgueria, ela trabalhava num... Eu mudei, né? Eu saí da hamburgueria e fui para a área da saúde. Daí. Fui no administrativo, mas fui para um laboratório. Traiu o movimento. Precisava terminar, né? Eu saí da hamburgueria porque eu precisava terminar a faculdade e era à noite. Eu não consegui, passar para o período da manhã. E eu queria terminar a formação. Faltava 2 matérias. Eu lembro que foi bem no período lá que a gente perdeu o Rodrigo, eu parei a faculdade, já tinha apresentado o TCC, mas eu tinha 2 matérias para terminar. Daí essas 2 matérias acabaram virando 6 e eu precisei de meio ano. Então eu precisava me desligar, mas eu não queria ficar ali no jugular do Ângelo, né, do negócio. Daí eu fui trabalhar em outro lugar para conseguir me manter ali, fazer o negócio andar, né? O carro continuar andando. Daí, por isso, eu saí e fui trabalhar em outro lugar, mas precisava casar, né? Já tava na hora de dar um rumo na história, né? Não ficar patinando aí. E daí, a gente, foi muito acaso, né? A gente tava na minha cunhada, no domingo, né? À tarde, ela falou, viu, você não faz pão? Eu falei, olha,
fazer assim, nunca fiz, de fato, né? Pegar desde o começo e fazer o pão. Mas eu posso tentar. E a gente acabou, eu fiz um pão lá, cara, a gente assou ele no domingo, ele ficou muito bonito, pão caseiro, né? E, na época lá, Sovado na mão sovado mesmo. na mão ali, margarina, fermentinha, né? Cara, deu certo, ficou bonito. Cara, minha querida esposa, cara, uma mulher muito, né, empreendedora ali. Ela falou, tá aqui o que a gente vai vender para casar. Olha lá, e cara. A gente fez os cálculos ali, fez os custos, cara, e no outro dia já, né? No outro dia, a gente já começou a divulgar ali, falou, gente, agora a partir de hoje a gente tem uma meta, a gente vai casar e a gente vai vender pão. Quem quiser, encomende. E, cara, a gente fazia de 3 em 3 pães no forninho elétrico e tinha dias ali no começo que, cara, a gente fazia 20 pães num dia pra entregar até às 6 da tarde, cara. Dava 9 fornada, né? É bom que pão, você demora 3 minutos pra amassar e mais 3 passar, né? Então dá... Eu continuava trabalhando, né, durante o dia, então eu entrava lá às 7h30 até às 5 da tarde e o Elton entrava na hamburgueria às 4 da tarde e saía meia-noite e 1h. E a gente fez os pães por quê? Porque o meu salário dava pra pagar minhas contas, o salário dele dava pra pagar as contas dele, mas a gente queria fazer alguma coisinha e não sobrava. Então, cara, nessas horas bem, podem me, como diz, né, aqui eu posso falar o que eu quiser, o podcast é meu, né? Então, podem me criticar à vontade. Essas horas que me dão, eu entro na pressão, né, de escutar histórias igual a de vocês, assim, tipo, puta, olha o empenho, mano. Já estavam, né, cada um no seu emprego, nas horas vagas, fazendo o extra, né, cara. Tá, beleza, tem um monte de gente hoje, graças a Deus, que se ligou que dá pra fazer isso, que ninguém vai morrer por causa de ter 1, 2 trampos aí, um ganha-pão, né, literalmente no caso de vocês. Sim. Mas putz, cara, tem uma galera que reclama pacas aí, tendo altas oportunidades, trabalhando honestamente, fazendo coisas boas, e tá aí o exemplo de vocês, né, cara? Isso ficou de cara também, cara, pra falar a verdade, porque a gente tem vivido e visto, né, cara, muita reclamação, exatamente por causa da falta de emprego, por causa da falta de condição, falta de injustiça, porque eu não tive o mesmo suporte. Cara, acredito que depende muito da pessoa mesmo, ela realmente sair da situação que ela tá, cara. Tipo, a gente nunca foi privilegiado em nada. A gente trabalhava, cara, a gente tinha o sonho de casar e a gente deu um jeito de criar um produto ali, nem criou um produto, né? A gente fez pão. Cara, todo mundo come pão. E vendeu, cara. A gente divulgou, a gente teve apoio de muita gente que comprava pão toda semana, que indicava. Mas, cara, acho que essa questão, assim, de pessoas que realmente não desenvolver algo dela ali, ou não ter realmente ficar parado, cara, braços cruzados, esperando cair do céu, é da pessoa, cara. Quem quer realmente dar um jeito, cara, a gente vê todo dia, a gente vê pessoas no semáforo vendendo bala, a gente vê aí, cara, ontem acho que eu vi uma mulher, cara, com uma mala muito bonita, cara, a mala, tipo, de acrílico, assim, com alça, acho que, não sei o que ela tava vendendo, era doce, mas, cara, ela deu um jeito, tipo, uma mulher se vestiu assim, tipo, essas mulheres que ficam no mercado, sabe? Sim. Sendo representantes, promotoras, isso. E, cara, ela tava na rua vendendo o produto dela, cara, com a marca dela. Então, tipo, acho que realmente, quem quer, cara, dá um jeito de sair da condição que ela tá. Se não está feliz, ela consegue realmente sair, cara, dessa condição ali. É só força de vontade, cara. Eu comentei com o Ângelo, né? Até pouco tempo atrás eu tava em 2 trampos, né? Eu tava no fono e tava no domain, né? Na hora do almoço, no restaurante ali, né? Eu brinquei com ele, falei, cara, eu nunca trabalhei tão pouco igual agora com 2 empregos, porque na época do bar eu trabalhava feito um cavalo, né? Era o dia inteiro ligadaço, tinha que correr pra receber mercadoria e não sei o que e tal. E com 2 trampos chegava em casa, tomava uma cerveja, um banhinho, descansava o cabeção no travesseiro e bola pra frente. E a Gislaine aqui, Deus o livre, cara, é difícil acompanhar a menina porque ela vive arrumando coisa pra fazer. A gente tem uma Kombi, né, que a gente comprou na pandemia com medo do que ia fazer da vida e tal, não sabia o que ia vir pela frente, nós compramos uma Kombi pra fazer lanche. Cara, na primeira oportunidade que eu tive, eu estalerei ela, né, falei, cara, não quero mais isso, eu chapei disso. E vira e mexe, ela vai lá e ressuscita essa Kombi, pega ela mesmo, mete uma menina pra ir ajudar, falei, porra, meu, sossega.
Daí eu tô tentando transformar a Kombi em motorhome ou um estúdio de podcast, alguma coisa, e ela não tá deixando. Ela quer continuar. Não, o bicho não para, cara. Daí tá foda o velhinho acompanhar ela aqui. Não, mas legal. É assim, cara. Tem que ter acredito que tem que ter esse desejo, né, cara? A criação ou o desejo no coração ali de realmente fazer algo diferente e buscar isso, fazer isso acontecer, né? Mas a gente vê gente na rua aí, Sim. correndo todo dia, né, cara? Não tem ninguém que seja. Acredito que a gente é a herói da própria história, né, cara? Não tem como, a gente tem que se salvar, tem que olhar ali e ver, cara, não tô feliz hoje, eu vou correr atrás do meu sonho ali. Dá pra chorar ou vender lenço, né? Exatamente. Ótimo, vou adotar essa frase. É domínio público aí, meta a ficha. E daí, cara, a gente começou, virou, casou. Então, antes de casar, não, foi antes, que daí a gente só tinha os domingos real mesmo pra se ver, né? Porque ele trabalhava à noite ainda no domingo, todos os domingos ele trabalhava à noite e eu não trabalhava, né? E então a gente tomava café na minha casa todos os domingos de manhã. Ele vinha lá em casa e a gente tomava café nessa pegada de não vou passar na padaria, né? Logicamente, se eu já faço o pão, eu vou fazer as outras coisas também. Daí, cada dia ele chegava, cada domingo, né? Ele chegava com uma ideia. Uma vez ele chegou com os huevos, rancheiros lá, nunca tinha visto aquele negócio de ovo no molho do tomate, e fazia, e a gente comia, uau, que gostoso. E eu falei assim, vou começar a anotar isso aqui. Isso aqui tem cara de cardápio. Fiz bem assim, peguei um caderno. Você amarrou teu burro, velho. Peguei um caderno e escrevi cardápio. E cada domingo, aquele cardápio ganhava uma nova receita. E daí um dia ele chegou com uma panqueca lá de doce de leite. Falei, meu Deus do céu, as pessoas precisam comer isso a hora que eu comi. Já anotei lá e assim a gente foi. E meio, né, uns 3, 4 meses, a gente tinha um cardápio de um café. E tava ali, tava pronto. A gente não tinha pretensão de abrir, até porque não imaginava abrindo um negócio, queria continuar ali, a gente só queria casar, essa que era a verdade. Daí, em setembro desse ano, 2018, né, o Ângelo mandou uma mensagem pra mim. Mandou assim, viu, como que tá as coisas e tal, olha esse ponto. Imagina esse ponto. Daí eu olhei o ponto e falei, nossa, dá um café. Daí ele falou, exatamente. Daí ele me mostrou o fundo, né, do ponto, que era tipo uma cozinha grande lá de produção. Dele, pra mim, me interessa o fundo e pra você interessa a frente. Falei, então vamos nessa. No outro dia eu fui trabalhar, discuti com o meu chefe. Não foi por querer, não façam isso, porque não é legal. Mas feio, a gente acabou tendo uma discussão ali por bobeira mesmo. E eu fui mandada embora. Pela primeira vez na minha vida, eu nunca, tinha alterado a voz, nada. Aquele dia, sei lá, cara, acho que era pra acontecer aquilo mesmo. Daí, ganhei uma advertência. Nossa, nunca tinha assinado uma advertência. Assinei a advertência lá e a hora que eu voltei do almoço, tava lá meu papel de aviso prévio. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, parabéns pra mim, né? Como é que eu vou casar agora? Nossa, incrível. Daí já tava. Já sei, vou botar o Elton pra trabalhar. Daí no final do dia, mandei mensagem pro Elton, falei, né? Consegui um feito histórico da minha vida, nunca tinha conseguido isso. Daí cheguei em casa chorando, o Ângelo mandou mensagem de novo, aluguei o ponto, vamos? Eu falei, nossa, vamos! Daí falei pra ele, acabei de ser demitida, né? Dele, parabéns, era o que eu precisava. Né? Daí falei, então tá bom. Daí no outro dia, cheguei a trabalhar, meu chefe falou assim, Thalita, vamos pensar melhor, né? Nós dois estávamos errados, então cancela aquela advertência, cancela esse aviso e já era. Falei, não. Falei, pode cancelar a advertência, porque não admito ter ganho aquela advertência. Mas o aviso pode continuar. Eu vou sair porque acho que a gente chegou num limite que não dá. Vamos manter o que a gente tem aqui, que é o reconhecimento do respeito. E graças a Deus, há 4 anos, eles são os nossos maiores clientes de compra de fim de ano. Olha lá. Então a gente saiu, eu saí, mas a boa relação ali continuou. Foi um estranhamento que precisava, senão... Talvez se não tivesse acontecido isso, eu não teria coragem de sair, né? Eu ia querer continuar com tudo, abraçar tudo e não ia fazer nada direito, né? E foi quando a gente abriu em menos de 1 mês. O Ângelo perguntou se vocês têm cardápio. Eu falei, por incrível que pareça, olha, deu tem uma um foto aqui no pra meu ele bolso. no caderno. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Mandei pra ele, ele falou, não, é isso mesmo. Daí a gente adaptou mais receitas, lógico, né? Sim. Tinha alguma coisa, mas precisava de mais. Então a gente adaptou ali e em 1 mês a gente abriu lá no posto, né? O Paco Louco lá. Mas acabou ficando pequeno pra gente, pra ele. Graças a Deus deu pra desvincular ali. E o Elton
saiu da hamburgueria. Depois de 5 anos, a gente achou que isso nunca ia acontecer. Mas saiu, porém continua, né? Porque a gente continua junto aí até hoje. Legal, bacana. A relação continua junto até hoje. Então ficamos no posto 8 meses também. Lá na garagem foi 8 meses, 8 meses. Olha lá. Surgiu a oportunidade da casa ali no centro, né? Onde é o Paco hoje. E a gente mudou. E vai para 4 anos de Paco Louco já. 4 anos. 4 anos e 2 anos de pandemia. Foi os 2 primeiros. Foi. Não, deu 1 ano, não chegou a fechar 1 ano, e daí veio a pandemia. Tá, caraca. Não fechou. Nós mudamos em julho. Provavelmente deve ter dado 8 meses. 8 meses. Vamos por 8 aí. Vamos por 8. Caraca, que história. E eu sei que a pandemia acabou botando muita gente pra baixo, né? Enfim, sim. Nós lá no bar, a gente teve a sorte, a gente foi iluminado de 1 mês antes, né? A gente fechou o bar, o casal chapou de trabalhar junto, noite, as coisas já... A gente tinha ciência de que tava vindo muita coisa nova e nós não conseguimos reformar o lugar ali que precisava, né? Na época as negociações ali não andavam, enfim, né? Um monte de buia. Então muita gente teve problemas sérios, né? Psicológicos e financeiros na pandemia e teve gente que vendeu lenço. Então assim, conversando não só com vocês, mas com outras pessoas, né? Vou citar o nome aqui, né? O Wellington Sapatinho ali, né? Grande Wellington, né? Trocando ideia, ele contou um pouquinho da história de vocês, mas eu quero ouvir de vocês a história da migração, primeiro, né? Da migração pra pizza, mas depois eu quero falar sobre o cardápio de vocês ali do café, que eu acho ele sensacional mesmo, assim. Mas vamos na história do forno, porque veio com a pandemia, né? Vocês tiveram que se reinventar. Veio com a pandemia. Então, Deus que me perdoe a prepotência, né? Mas, cara, a gente lá quando surgiu com o café, a gente veio, graças a Deus, com uma maneira de servir extremamente diferente, e eu acredito que foi isso que chamou a atenção, né, da galera. Foi. As frigideiras, né? Quem que chegava com uma frigideira de ferro, largava ali para você, um ovo estaladão olhando pra você, ele olha zóio no zóio, né? E umas torradas, um ovo mexido de bacon, cara. Você me causou muitas lombrigas, de verdade. Mas por que você não foi lá? Cara, eu não conseguia acordar cedo, enfim, várias coisas, mas assim, deu oportunidade, eu experimentei, né? Tive, graças a Deus, consegui, né? Algumas lombrigas foram sanadas. Mas, cara, é lindo aquele prato. E daí, cara, a gente migrou, né? Teve essa migração ali pra casa. A gente ampliou um pouco o cardápio, né? As pizzas sempre não, né? Na verdade, a partir do 4º, 5º mês lá no posto. Lá no posto, a gente começou a introduzir a pizza ali no nosso cardápio. Mas era algo assim, cara, 10 pizzas na semana, né? No máximo. Na semana, quando saía. Tinha semana que nem saía pizza, nem era vinha. Algo que também... E a massa não era a massa de hoje ainda, né? O forno não era o forno de hoje, então ela era uma pizza um pouquinho mais pesada, era diferente real da de hoje, né? Mas era um começo ali, o Elton tava testando a massa, tava testando o fermento dele, tava fazendo tudo, mas acho que a semana que saiu 10 pizzas, a gente comemorou, né? Falou, nossa, chegamos em 10 pizzas, que incrível, né? E frigideira a rodo, né? Vendia as frigideirinhas voando, né? O ovinho mexido ali com bacon era sempre o campeão, né? E o irlandês lá das linguiças, com feijão e tal, era o que também carrão-chefe da casa vendia. Daí lá na casa a gente ampliou, né? Ampliou o cardápio. Veio com alguns sanduíches de baguete, né? Que a gente não ia pôr hambúrguer, logicamente, no cardápio para não conflitar, né? Sim. Não era a ideia trazer mais uma hamburgueria, né? Então a opção era fazer algo que não tinha, né? Então a gente trouxe as baguetes, carne na baguete, o Philly, né? Que é o campeão lá. Inspirada no grande Rock Balboa, né? Com a entranha, o pimentão, o queijo. Então um sanduíche que vende muito bem. Mas as pizzas, tanto ali na casa também sempre na carroça, né? E o Elton falou um dia, né? Um pouco antes da pandemia. A gente tava indo embora, passou na frente de uma pizzaria e ele falou, meu sonho, encheu a boca pra falar. Meu sonho é ter uma pizzaria. Daí a boca maldita aqui, né? Eu lembro até hoje, porque, tipo, a nossa boca tem poder para 2 coisas, né? Vida ou morte. Sim. Não existe outra linha para isso. E eu falei assim, mas a gente não consegue nem cuidar do café direito? Como é que vamos ter uma pizzaria, né? E 1 mês depois, fecha tudo. E você vai vender ovo e bacon no delivery como? Daí
renasce uma fênix dentro do Elton, né? E fala assim, não, agora essa pizzaria sai. E saiu, né? Mano? E saiu, Dê seus mano. pulos Na agora, força piá. do ódio ali, A gente, saiu. pra falar bem a verdade, né, a gente tinha a história ainda, né? Uma semana ali, quando tava o murmúrio ainda, né? Da pandemia e tal. Ah, é. A gente E sem daí- entender o que tava acontecendo, né, cara? A gente acabou fazendo um evento ali de tatuagem, né, com o pessoal. A gente fez a cozinha, né? E a gente não foi como esperado. A gente acabou tomando um olé ali de nós mesmos, né? Talvez a gente tenha ido Com muita com muita vontade, né? expectativa, né? De muita venda, né? Só a gente entrar na cozinha, né? A gente criou um cardápio ali mais rápido, prático, mas a galera não aceitou muito a questão do preço ali. Tipo, a galera queria pagar 10 em uma coca e uma coxinha. A gente não foi pra isso, né? A gente foi pra Sim, vender sim. algo diferente. E tanto que a gente vendia salgado no evento lá, mas não era a gente que fazia, a gente só repassava, né? Uhum. Mas pra gente ter um giro. E, cara, logo que a gente voltou desse evento, coincidentemente, a gente, na próxima semana, foi mandado fechar tudo, né? Veio o primeiro decreto para fechar tudo. Só que a gente já tava mal das pernas. Aí, coincidentemente, para juntar o bolo, uma das nossas funcionárias tinha pedido férias, né? Era as férias Eram dela. as férias dela, e ela foi pro Mato Grosso, lá ali. Pertinho. Dava pra vir na hora Pertinho. Do lado. fazer dois trampos. Um lá, outro aqui. Ela foi no curtir final de as semana. férias. Era pra ela passar 10 dias lá e daí voltar. Que ela tem família lá, né? Então ela ia passar 10 dias lá. E ela foi. E o outro menino, né? O outro menino, ele tinha feito. Ele, um paraense, cara do céu, eu amo demais esse piá. Ele veio lá do norte, do Pará. Pará, né? Ele veio do Lá Pará. Tava cara, aqui. tava aqui tentando a vida, cara, 20 anos de idade. Trabalhou em Araputi, ali numa cozinha, cara. Daí veio pra Ponta Grossa, porque tinha parente aqui em Ponta Grossa, pra tentar uma oportunidade maior, né? Porque Araputi é minúscula, né? Perto de Ponta Grossa. E daí, cara, a gente se cruzou, ele começou a trabalhar na cozinha, e só que ele queria ainda algo mais ali, cara, e nisso daí ele fez um teste nessa loja de calçado, como é o nome? Serralê. Serralê. Foi pra loja de calçado. Daí ele fez um teste lá, cara, curtiram ele ia ser vendedor lá, e ele tem uma lábia, cara, meu Deus do céu. Dentro da cozinha ele vendia melhor que a galera que atendia. Era impressionante, cara. Ele cara. nasceu pra vender, cara. E foi, cara, não posso fazer nada, né, cara? Você quer ser feliz lá, seja muito feliz, cara, a porta sempre vai estar aberta aqui. E, cara, ele saiu, mandaram fechar tudo, inclusive as lojas, né? Putz. E ele acabou ficando desempregado também, a gente perdeu o contato. E nessa que a Ju foi, né, pro Mato Grosso, mandaram fechar tudo, acabou as férias dela, ela não conseguia voltar. Ela não conseguia voltar. Então tava eu e o Elton só, e a minha sogra, né, que trabalhava com a gente, só que senhora de idade e grupo de risco extremo, né? Então a gente isolou ela. Ficou eu e o Elton trabalhando 3 meses e meio sozinho na pandemia de porta fechada. Porque a Ju tava lá, não conseguia voltar. Ela conseguiu voltar 6 meses depois. Quando abriu tudo, ela conseguiu voltar. Imagina, velho. Porque ela até conseguia, isso, né? voltar até a metade do caminho. Só que depois ela não conseguia chegar até Ponta Grossa, sabe? Ela ia até São Paulo, mas em São Paulo ela não saía. Então ela preferiu ficar lá no Mato Grosso até a hora que abriu mesmo pra ela poder voltar. E o Rafa ficou lá. Até conseguir sair, desligar, tudo, né? 3 meses depois ele falou, né? Posso voltar? Falei, meu Deus, a porta tá aberta, a gente só tava esperando você voltar, né? Daí ele voltou. Mas 3 meses de pandemia, abrindo, né, real o cardápio das pizzas ali em um forno adaptado, a gente trabalhou 3 meses e meio sozinho. Eu e o Elton. Daí foi assim, fazendo de 10 pizzas que a gente fazia na semana, a gente pulou para 50, 60 no dia, né? Em um forno adaptado. Eu e ele. Então corria o dia inteiro, né? A gente fazia marmita na hora do almoço. Pra poder ter alguma coisa ainda, sim, né? Pra movimentar ali, de certa forma. A gente fazia a marmita na hora do almoço, fechava 2 horas ali, o cara almoçava de qualquer jeito, correria no mercado pra abrir às 6 de novo. 5, na verdade, né? Era às 5. Às 5. Abri às 5, cara, e dei aquela loucura das pizzas. E o bom que nessa época foi a melhor fase pra mim, cara. Infelizmente, né? De certa forma, tudo fechou. Mas, cara, se ia no mercado, tava deserto. Não precisava Não ficar. tinha fila. Meu Deus do Fazia céu. tudo rápido e voltava, né? Você acredita que eu não peguei essa fase? Eu dei uma surtadinha feia na pandemia aí. Se não fosse a mulher aqui, cara,
tinha passado fome, porque eu não queria ver gente, eu não queria sair. Sério, cara, eu não conseguia ir no mercado. Fui conseguir quase no final, tava tudo aberto. Daí a gente entrou no carro, deu uma volta na cidade, uma galera, eu achava que tava tipo Walking Dead, assim, não tinha ninguém na rua. E tava uma galera, tava rolando, o pessoal de máscara e tal, mas assim, o povo tava aí. Mas na minha cabeça, né, a gente mora isoladão aqui e tal. Cara, pra mim aqui tava assim, não tem gente na rua. Aí que eu fui ver que o mundo tava rolando ainda, assim, mas eu tava, nossa, bem doidinho. Tava acontecendo, né? Essa do mercado eu não peguei, mas volta aí. E daí a gente começou, tinha as pizzas, começaram a dar uma saída maior, né? Tudo, Sim. né? E bebeu calzone, né? Eu tava no almoço domingo também, meu outro irmão, né? Até as pessoas, não sei, elas são muito visionárias nessa família. Daí ele perguntou pro Elton, falou, Elton, você não faz calzone? Eu adoro calzone, quero calzone. Daí, na hora do almoço, ele falou. Ele, por acaso, eu nunca fiz, mas o que vocês vão jantar? Nós estávamos almoçando. Daí eles, não tem nada. Acho que a gente vai sair da igreja e vai a algum lugar. Não, então vamos vir aqui. Vamos fazer o calzone hoje de novo. Daí a gente foi no Paco, né? Pegou massa, pegou as coisas lá que dava pra fazer. E num forninho elétrico de novo. Ligamos lá a parte de cima, resistência, o Elton fez e, cara, a hora que ele assou no forninho elétrico ali, falei, meu Deus do céu, que negócio bonito, diferente, a massa cresceu, virou vai um pro negócio cardápio. assim, né? Nossa, a hora que cortou, já peguei o caderninho e falei, que sabor que fica bom. E daí já comecei, custa não sei o que. Na quarta-feira já tava no cardápio. E virou, estourou. Calzone vendeu assim, só que tudo no forno adaptado, né? A gente usava um Progás, 4 esteiras, turbo, né? Turbinha, Progás. 5 esteiras, né? Com uma pedra refratária na parte de baixo dele ali. E foi ali, a gente fazia deu uma pizza, quando entrava uma pizza, tinha espaço para um calzone. Nunca tinha espaço para 2 pizzas. Então, tipo, tinha que botar uma, quase terminar, aí entra outra. E, cara, foi assim. Então, parênteses, né? De 10 pizzas na semana, a gente pulou de 60 a 70 por dia, assando de uma em uma, num forno adaptado. Que a hora que abria o forno, perdia calor, pro forno pegar calor. E organizar o delivery, sabe? Pro pedido sair de 30, 40 minutos ali pro cliente pedir, né? Pra ele não ficar, tipo, 2 horas esperando, né? Sim. E a gente conseguiu. Foi o que fez virar, foi a assertividade que a gente teve de entrega do delivery. Do produto ser bom, mas da entrega ser boa também, né? A transparência. E quando chegava, cara, que a gente via, tem tantos pedidos lá, vai demorar mais de 1 hora para sair. A hora que o cliente mandava mensagem, quero fazer o pedido. Eu já avisava, a partir de agora, mais de 1 hora para sair. Assim que normalizar a cozinha, eu aviso. Quer esperar? Não vou esperar. Pode, tranquilo. Não tô com pressa, pedia no outro lugar. Mas no outro dia ele vinha e pedia. E dava certo. Então foi aí que a gente conseguiu conquistar a galera. Mesmo não estando olhando no olho, né? A pessoa vendo que podia ter algum problema, a gente passava já a real. Por isso que a gente não tinha site, né? Era tudo por pedido. WhatsApp, explicando a situação, que eu falei, pronto, não adianta a gente vir com um aplicativo agora se a gente não conseguir atender. Tinha o iFood, né? Mas dava 8 horas da noite, todos os dias, eu tinha que desligar o iFood, senão não conseguia liberar os pedidos que tava tirando ali. E pelo aplicativo... E daí foi aí que a gente criou outro gargalo, né? A gente consegue atender mais, só que com esse forno adaptado não dá. E foi em julho, né? Falei, vai chegar o chocotone. Falei, só tem um forno. Para chocotone, pizza e tudo, não vai dar. Daí cheguei no homem de novo, né? Já tinha casado, já tava ali. Falei, agora a meta é outra. Falei, vamos dobrar forno... a meta agora, né? Exatamente. Que forno a gente precisa para fazer. Daí, de repente, 1 semana depois, o homem pesquisando, ele me chega com o forno. Eu falei, mas quanto? A hora que ele me falou o preço, eu quase fui pra trás. Eu falei, mas como? Coisa pouca aí. Daí eu falei, e pagamento? Na minha cabeça, dava pra fazer um consórcio do forno, né? Sim, pra mim, eu queria parcelar tudo. Daí ele falou assim, não, 50% e a diferença em 6 boletos se aprovar o cadastro. Eu falei, então manda o cadastro, né? Manda tudo que precisa. Dele, mas e a entrada? Eu falei, estamos em julho, nós temos até outubro. Então, julho, agosto, setembro, outubro. A gente tem 3 meses para juntar essa entrada. Mas como? Eu falei, aqui tá nosso ticket médio, a gente precisa vender tantas pizzas a mais por dia, beleza? Só que na cabeça dele não entrou, porque, por exemplo, é a esposa
falando pro marido. Não era mais a Nem sociedade. imagino como seja isso. Entraria, tipo, na cabeça dele era a minha loucura, sabe? Não era. Falei assim, ó, tem um cara que vai te explicar melhor, que é um amigo nosso também, administrador, né? Ele tem a mesma formação que eu e é um cara visionaríssimo. Falei, marca um café com ele e conversa com ele. Marcaram o café, ele pegou lá o papel, né, amor? Sim. E falou. Desenharam. Quanto é o valor da pizza, qual é o ticket médio. Cara, você precisa vender tantas pizzas a mais por dia. Daí entrou na cabeça dele. Tipo, e eu não conversei, né, com o nosso amigo, não conversei. Falei, eles marcaram a reunião, tudo, então a nossa conversa é administrador, né? Vai pegar o planejamento e vai fazer. Se na prática isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas o desenho tá aqui. Agora vocês têm que correr pra fazer, né? E ele veio com o papel e me entregou o papel na mão. E falou assim, o que você vai fazer pra gente vender isso aqui? Eu não sei. Mas eu entendi o desenho, né? Vamos lá. Já entendi. Daí peguei e a gente criou estratégia de combo, né? Não, vamos vender combo. Mas como que a gente vai fazer combo, Thalita? Assando uma pizza por vez. Falei, fé. A gente tem 3 meses pra fazer esse negócio. Daí, como não dava pizza, a gente criou o combo de calzone. E daí a gente precisava concluir, né, a compra lá. Então a gente fez os combos lá. Como não rolava assar 2 pizzas de uma vez só, a gente fez combo de calzone. 2 calzone, uma coca. 2 calzone, uma coca 600. E uma pizza, um calzone. Era o que cabia, né, no forno. Mas 2 pizzas não rolava fazer. E em 3 meses a gente juntou a entrada. Beleza, a gente tem a entrada. Mas o forno não cabe aqui dentro. O que a gente tem que fazer? Mas isso a gente detectou antes da entrada, né? Daí a gente precisava construir uma cozinha pro forno. Daí entra aquela história, não é só construir a cozinha. Cara, você tem que ter um projeto, você tem que primeiro ter autorização da dona da casa, se você pode mexer ou não. Que geralmente é tranquilo, né? Geralmente, nossa, bem tranquilo. Mas a gente teve a sorte. Ela falou, vocês não pediram para negociação de aluguel nenhuma aí nessa pandemia. Toca o barco, se tá dando certo, pode fazer. Ela só deixa a casa inteira. O resto, se tiver mais uma peça ou não, pra mim não tem problema. Mas a gente mandou pra ela tudo, ela aprovou e a gente começou a construir. Então, além do forno, a gente tinha que construir a cozinha, né? E pedreiro. Vai achar pedreiro? Todo mundo queria arrumar a casa na pandemia. Se as pessoas ficarem em casa, elas descobriram que as casas precisavam de reforma, né? Capaz que tinha pedreiro, né? Mas conseguimos, né? Apareceu um cidadão abençoado, deu certo, e a gente fez. Daí conseguiu concluir, né? Casou, e conseguir terminar a reforma um dia antes do forno chegar. O forno vinha de caminhão, né? De São Paulo, tudo. Daí a gente deu a entrada, fez lá o restante do financiamento do forno ainda, e deu certo. Meu forno minha vida. E ele veio pra cá, deu certo, entrou de, como que fala? Entrou de Munk. E pra acertar, cara, ele tinha uma estrutura, né, amor? Ele tinha uma estrutura de metal, quantas toneladas? 2,5 toneladas, e a gente tinha que acertar o negócio num pininho, né? Ele era 2 pinos, assim. Você tinha que acertar, tipo, menor que o dedo, assim, 2,5 toneladas. Se a gente encaixasse aqueles 2 buraquinhos nesses 2 pinos, tava certo. Meu Deus. A gente não sabia que o maior desafio não era juntar o dinheiro, não era dar entrada, muito menos parcelar o que ficou, e muito menos ainda construir o espaço. Era acertar os benditos pinos. Foi quanto tempo? Umas 2 horas pra conseguir pôr o forno pra dentro. Cara, nossa, foi manobra. A gente tava com 3 pessoas lá dentro da cozinha. Tinha um cara em cima do telhado que tinha que conversar com o cara que tava no MUC. Então a gente tava nessa. Eu falava uma coisa, o cara do telhado falava outra, e o MUC entendia a outra. Então tava o telefone sem fio ali, cara. As fotos ainda.
As fotos ainda estão no Instagram? Porque eu lembro das Então, fotos. Vocês estão contando isso, eu tenho uma imagem na cabeça, não tava no lugar, mas eu lembro das fotos. Cara, é muito louco. foi assim. O mais engraçado foi que foi uma plateia gratuita, né? Para os prédios, que ninguém tava vendo nada de diferente. Nossa, a galera dos prédios, assim, foi tipo gol da Copa do Mundo, a hora que encaixou o negócio lá. Os gráficos da Netflix caíram lá embaixo, né? Todo mundo largou o seriadinho. Todo mundo foi assistir ao vivo lá. Ai, que legal. Foi engraçado. E daí chegou, né, o fornão lá e, cara, quem disse que sabia mexer no bicho, né? Totalmente diferente, a gente Sim. sofreu um pouco no começo dele, né, porque ele tinha mais, beleza, chegou, cara, aquela ansiedade pra usar ali. Brinquedo Porém, novo né, na mão da criança. Brinquedo novo, nossa, tava fervoroso ali, cara. Daí o cara queria fazer a instalação do gás, ia chegar só no outro dia, cara. Aí chegou. Daí, cara, ele tinha que fazer mais a queima do forno ainda, cara, que são 4 dias ali, torando o pau pra ele secar, né, por dentro, cara. Daí a gente tava, chegou acho que numa segunda ou terça. Eu não lembro E o a dia da gente semana. já tinha divulgado, não, sábado, cara, vai ter pizza pra vocês, um forno novo, faco, não sei o quê. Cara, e quem disse que o negócio secava aquele forno, cara? Escorria assim embaixo dele, sabe? Ligado lá, 12 horas o negócio ligado no mais alto, né? E escorria água daquele forno. Falei, meu Deus do céu, gente, nunca vai funcionar isso daqui, né? E foi. Mas no sábado deu certo, né? No sábado a gente fez pizza nele, cara. No sábado foi aquela loucura, né? Você vai ficando de novo ali, que eu tava acostumado, né? Com um forninho pequenininho ali, abria a porta do forno, botava ali, a pizza, o calzone, tirava, sem muita manobra, né? Era só colocar, assava e tchau. E ali não, né, cara? O forno, nosso tipo de forno glue, né? Mais clássico, né? Aham. Ele estava o forneamento da pizza. Então não era só largar a pizza lá que assar. Então, tinha que ter toda a manobra ali de fornear, né? Eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis ali, né, cara, dessa área, que é o forneamento. É se botar a pizza lá, se girar ainda a capazinha, né? Ele gira ele, assa a pizza por igual ali. E, cara, foi difícil. E a regulagem do forno também, até eu conseguir me acertar com ele. Queria jogar uma temperatura muito alta, né? E até eu entender qual que era o máximo que eu podia trabalhar com a temperatura do forno. E a nossa massa de pizza, né? Foi um processo ali de umas 2 semanas, cara, que quem tava pedindo de falava, o que aconteceu com a pizza? Não, não tinha nada, a pizza... Massa é a mesma, os ingredientes são os mesmos, né? E a gente só mudou a maneira que a gente tá assando. Agora a gente tá fazendo... Não que a gente não fazia de uma maneira profissional, não era adaptado, né? Agora a gente tá realmente utilizando um forno de pizza para assar pizza, né? A gente tá adaptando um forno. Então, essa adaptação custou ali umas 2 semanas, né? A gente entender o processo do forno, entender qual que é a temperatura que ele ia assar a pizza que a gente tem. E conseguir pegar um produto que as pessoas estavam acostumadas, né, a receber em casa. Legal. Ou comer lá. Bacana. E, bem, vou perguntar porque na época o Ângelo levantou a bola, né? Se você tem uma receita de vó, você contou a história aí agora há pouco, né? De que vocês tinham o hábito de fazer coisas diferentes, né? Nos sábados, né? Fazer uns pratos diferentes e tal. E isso é notável, né? Ao longo da tua jornada aí, né? Do café e tal. Então tem essa pegada de coisas diferentes e tal. E na pizza, né? A gente tem aquela velha discussão, clássico... inovador, que eu acho isso balela, pra mim tem que ser gostoso e ponto, né? É legal você entender a história, você saber como é que funciona, mas até pra quem acha que, assim como o Ângelo falou do hambúrguer, né? Tem muita gente que acha que é fácil, que é só colocar o disquinho pra dentro do pão, a pizza também tem suas peculiaridades, né, cara? Questão de saber qual farinha vai usar, a temperatura de forno, qual forno vai usar, que você começou a falar isso e tal, né? Porque muita gente acha que, vou pegar um forninho de casa, vou botar... Você consegue começar desse jeito, mas você sabe que se você para subir níveis aí você precisa ir investindo como em qualquer empresa, né? Como é que foi essa etapa para você de receita de vó até a receita agora do Paco Louco? Teve um processo muito árduo ou foi mais natural assim para você? Cara, de certa forma foi, para mim foi natural, mas acredito que tenha sido árduo para quem estava ao meu redor, no caso a Frita. Porque eu só sabia falar de pizza, só sabia falar de receita, só sabia falar de processo
Então, tipo, a pizza que minha avó fazia, né? É uma pizza quadrada, né? Daquela forma quadrada, assadeira normal, uma massa mais grossa e molho de tomate ali e tomate mesmo, rodela, né? Era bem, cara, caseirona. Sim, Quando eu falava da Thalita, que nesse episódio que ela contou de a gente não consegue nem cuidar do café, como vai ter uma pizza? Meu sonho era, cara, vou ter uma pizzaria, vou vender pizza a R$ 15, cara. Isso aí, cara, tem que ser barato, cara. Comida, sabe, básica, assim, sabe? sim, sim. Você não precisa ser, cara, obviamente que hoje em dia não tem como, não tem condição, né, cara? Mas eu ainda sonho um dia fazer pelo menos tamanho, sei lá, uma pizza de uns 20 centímetros, aí, fica louco, né, cara? Sim. Fazer, pra realmente tentar proporcionar uma experiência diferente, né, para as pessoas. E, cara, dessa receita da minha avó, né, até a que a gente tem hoje, eu consegui uma formação muito longa, né, nessa faculdade chamada YouTube, e foram muitos vídeos, cara, procurando ali realmente entender, né. Eu vi muito processo, vi muita gente que, ao meu ponto, assim, inventava moda, né? Sim, Tentava sim. reinventar a roda ali, né? Eu foquei mais no básico, né? Entrei em alguns fóruns ali italianos, né? Pra ter uma Legal. noção. A nossa massa de pizza hoje ela é exclusivamente segue uma receita da pizza napolitana, né? Então ela Sim, tem farinha, água, sal e o fermento, que é o levain, né? A gente usa o fermento natural. Já testei o fermento biológico também. Às vezes eu até acabo mesclando um pouco os dois ali, tipo, um dia que tá no inverno principalmente, porque o levain ele, eu consigo trabalhar com ele, mas ele acaba, dependendo do dia, não tendo tanta força para me entregar a pizza que eu preciso, né? Então, como que eu trabalho? Eu faço a massa geralmente uns 2 dias antes do que a gente vai usar. E nesse processo ela vai fermentando e maturando, né? Ela entra no processo de maturação. que Tem um cara muita gente acha que é a mesma coisa e não é, né? Maturação e fermentação são processos não, diferentes, né, cara? são processos diferentes, né? Tem uma explicação, cara, que é muito básica, assim, que eu levo essa pra minha vida, depois que eu vi ela, que é basicamente, cara, a mesma coisa que você pegar uma banana verde e uma banana madura, né? Você não vai conseguir comer uma banana verde e a madura é aquela banana que já tá com até o sabor, a característica da banana mesmo muda, Sim, né? Ela fica mais macia, ela tem, então, basicamente, cara, a maturação dentro da pizza é isso, você vai agregar sabor e aroma para aquela massa. Você pode estar ali, a gente foge, né, da curva, volta a dizer, né, Deus que me perdoa a prepotência, mas acredito que a gente tenha sido a primeira pizzaria do Ponta Grossa. Você que, né, tem muito mais história dentro dos restaurantes, pode ter, afirmar ou até questionar, né, mas, cara, eu não me lembro de ter uma pizzaria que trabalha com esse tipo de pizza que a gente trabalha hoje, antes da gente. eu também não lembro, de verdade. Eu não quero ser injusto, mas eu não lembro. Eu voto em vocês aí na minha limitação, na minha ignorância, eu voto em vocês como primeiras aí. Acredito que a gente possivelmente possa ter sido pioneiro nesse nicho. E, cara, como todo pioneirismo também sofre algumas injustiças ali, no meu ponto de vista, né? Ela não consegue entender o fato da borda não estar recheada, né? Aham. O fato da borda de ser só um sabor por pizza, porque a gente tem um fato muito exclusivo ali, né? Do cliente que foi até o Paco, eu quero uma pizza desse sabor e metade desse. A atendente falou, não, a gente só trabalha com pizza de um sabor. O cara ficou transtornado, deu um tapa na mesa, cara. Como que vocês fazem uma coisa dessa? E levantou e foi embora. E, cara, Ah, sinceramente, eu prefiro até que tenha acontecido de fato, porque a pessoa que não vai entender a proposta no começo não vai entender no final. Então a pessoa tem que estar aberta realmente a experimentar algo diferente. Nossa, foram ali, acho que desde o do posto, né? Que quando eu comecei a fazer pizza até a gente chegar na receita que a gente tem hoje, eu acredito que foram praticamente um ano ali. Eu assisti muita coisa, né? Procurei muita receita, li muito artigo de pizza, troquei muita ideia com os caras de fora que eu acompanho o trabalho, os caras legal. de São Paulo, ali, Show de bola, cara. cara, isso eu acho Isso massa. que foi muito legal, né? A abertura. A abertura dos caras, a gente teve a oportunidade de. A gente foi para São Paulo, foi num restaurante que eu gostava muito,
né? A gente gostava muito, a gente via ali, comia com os olhos, conseguia ficar olhando toda a operação acontecendo. Já tinha o desejo da pizza, mas não era a pizza que a gente tinha. Comecei a trabalhar na receita, cara, comecei a estudar, comecei a procurar ali, foram mais erros do que acertos, mais pizza ruim do que pizza boa, né? Cara, troquei ideia com as pessoas ali, ajustei, trouxe para a realidade. Hoje a gente, para nossa realidade do taco ali, não é ideal, né? Trabalhar com a farinha importada. Eu acredito que, desde sempre, cara, eu acreditei no nacional. A gente, cara, posso fazer uma pizza boa, de qualidade, com o que eu tenho aqui. Não preciso inventar moda e nem superfaturar, vamos dizer assim. Isso aí. Porque lá fora tem as farinhas da Caputo, né, a Leitinho, cara, mas são farinhas excelentes para aquela região, cara, não nada contra quem usa aqui. Isso aí. Mas eu acredito que é muito se escorar no nome, sabe? E muitas vezes não é uma pizza boa, cara. O cara usa uma farinha italiana ou um tomate. E se você me permite, cara, acho que é legal essa discussão, porque assim, velho, tem muita gente que trabalha com pizza, com pães e vai nessas farinhas, né, especiais, importadas e tal. Cara, os irmãos lá fora, né, os europeus estão lidando com farinha muito antes do Brasil existir. Então é natural que eles tenham produtos de maior qualidade, específicos para isso ou para aquilo, né, que é o caso da farinha, você saber trabalhar com ela. Mas tem uma passagem na minha história com relação à cerveja, que foi com o seu Heraldo, da Nat Beer, né, de Palmeira. E ele é um alemãozão, né, um senhor muito bacana, gosta de contar história e tal, e ele fala um negócio muito bacana. Ele se apaixonou pela cerveja tomando a cerveja lá na Alemanha. Quando ele veio para o Brasil, aqui, ele foi tomar cerveja, não era a mesma coisa. Então o sonho dele era produzir uma cerveja como as de lá. Ele pegou a receita de lá e reproduziu aqui. Não deu boas. Aí o que ele fez? Adaptou para a realidade local, porque ele sabia o resultado. Então, esses dois contrapontos assim que eu acho legal. É bacana você saber que existe um produto de maior qualidade, não sei o que e tal, e é legal você saber aonde você quer chegar. Então você consegue adaptar para coisas mais próximas, aí você valoriza o mercado local, você baixa teu custo e por aí vai. Essa era a minha contribuição aí, um corte aí no meio da tua fala, perdão. Baixa o custo e não esfola o cliente final, é isso né? Aí. Consegue... E você conhece o produto que você quer chegar, né? Você foi em outros lugares, você experimentou, foi, pô, eu vou tentar chegar nesse formato, nesse sabor. E você vai testando coisas próximas a você, não precisa ser necessariamente aquela farinha que vem lá da Conchinchina, né? Atravessa o oceano e, cara, eu acredito, né, que não é porque é importado que é melhor. Exato. Então a gente tem ali no mercado algumas farinhas já nacionais de fácil acesso. Tem duas marcas já aí. Eu trabalhei com uma, estou indo para a segunda agora, porque eu achei que está um resultado um pouco melhor ali. A questão do processo que eu uso, né? Nessa questão de maturação ali, de 36, 40 horas ali. A segunda marca também me chama mais atenção, é um produto nacional, cara. E, cara, ele faz acesso, sabe? Eu acredito que hoje a gente tá vivendo um mundo assim muito doido, né, cara? Tem guerra acontecendo, tem mudança de governo, cara, tem inúmeras alterações de dólar, sobe, desce. E, cara, isso aí tudo influenciando para um restaurante, né, que depende da venda diária, cara, influenciando o teu resultado final, o teu final. Né? Você não pode ficar alterando o cardápio todo dia porque o dólar subiu ou baixou. Também não é justo com o teu cliente ficar pagando esse preço de um certo ego que você tem de trabalhar com um produto importado. Então, cara, eu acredito muito no nacional, tá dando certo, muito certo para nós, a gente consegue ter um resultado massa, para quem, massa literalmente, para quem está consumindo. E é algo diferente, cara, foge do que as pizzarias tradicionais aí, brasileiras, com pagodocência, né, estão acostumadas a fazer. E tudo bem, né, a existência dessas outras, legal, né, a gente tem uma grande rede chegando agora com um outro formato de pizza e tal, beleza. Eu falo, cara, você não é obrigado a vir todo dia comer a mesma pizza e tal, até legal, vai rodar, como diz, vai encher o saco de outro e tal, né, vai dar uma volta no comércio local, mas assim, você tem as preferências. Eu, aqui em casa, por exemplo, eu gosto
da napolitana, eu gosto da massa, que nem eu falei pro Ângelo, eu gosto de pedir uma pizza pra mim. Não me venha querer botar as mãozinhas cheias de dedo pra cima da minha pizza. A Gi gosta já daquela coisa mais coberturas e não sei o que, caindo, parece um vulcão a pizza de tanta coisa que tem em cima. Né? Então, assim, é muito de paladar e tal. Ela vai bem numa massinha também, então vai, cara, ela sabe as diferenças, mas ela entende. Tem quem saia dando tapa no balcão e não saiba a diferença, né, cara? Exatamente. É sofrido esse quesito do não entender até hoje, cara. Pelo menos ali, pra não ser exagerado, né? Pelo menos uma vez no mês ali, cara, um cliente em especial ali, ou outro, passa. Mas como assim, se não fazem 2 sabores? Né? Cara, passa, não, mas a gente tenta sempre converter, se possível. Exatamente dessa linha. Cara, tem inúmeras em Ponta Grossa, eu não tenho nem ideia de quantas tem, mas, cara, pelo menos umas quase 1.000 aí deve ter. Cara. Cara. Eu perdi a paciência de olhar o aplicativo por 2 motivos, né? Eu não sou favorável a ele, me perdoem, mas enfim, vários motivos. Eu acho que encarece o produto, dificulta o contato com a empresa e por aí vai. E o outro, né, pela quantidade de opções que você tem, você não sabe nem onde que tá, né? Você tá nos fundos de uma oficina, não tem problema nenhum, paciência, né? O cara quer ganhar vida também, vai lá, mas eu me dou o direito de escolher um que eu esteja vendo, né? Então eu gosto disso. E sou eu, né? Não precisa concordar comigo. Mas é isso, assim, o que você falou, é muita opção. Infelizmente tem essa questão, né, cara, desse aplicativo aí que, cara, se estiver fazendo os fundos da oficina ali, a céu aberto, tá tudo bem. Então eu acredito que essa parte não é legal, né? Deveria ter uma regulamentação, fiscalização ou alguma coisa assim, porque de certa forma o cara meio que dá uma prostituída em quem realmente está fazendo, pagando todos os impostos ali. Entrando um pouco nesse assunto, assim, mas sem fugir muito, esse tempo atrás eu estava vendo na televisão. Hoje você vai aprender a fazer pizza como nas pizzarias. Cara, faça sua pizza em casa como nas pizzas, entendeu? Quero ver você botar 600 graus no forno. Desvalorizar uma profissão ali. Eu cresci fazendo em casa. Mas, cara, fazer em casa é uma coisa, isso nunca, jamais deve desrespeitar. Isso está acontecendo dentro do restaurante, cara. Existe trabalho, existe estudo, né? Existem pessoas por trás, empregos, pessoas por trás, assim. Então são muitos fatores, né, para alguém simplesmente vir, vou abrir, botar no aplicativo ali, vou fazer meus fundos de casa, porque, só para me tirar um dinheirinho. Cara, beleza, pessoas têm que sobreviver, né? Acho justo, mas eu acredito que, cara, você tem que ter pelo menos a vontade de ir para um lugar maior, cara. Nesse envolvendo sempre essa questão de investir no negócio para sair dali. Isso não é injusto, cara. Pra gente ir equalizando o mercado, né, cara? Porque os custos são outros, né? Cara, na verdade, eu acho que é meio justo, assim, se trabalhar no fundo de casa, sem essa responsabilidade higiênica também, né? Envolve isso, né? Perfeito. Às vezes no fundo de casa, ele tá com um cachorro passando ali, né? Enfim, cara, a gente paga um monte de taxa aí diariamente para a prefeitura, para a Anvisa. Segurança alimentar é extremamente rígida com a gente para vir um aplicativo de fato de liberar para qualquer um. Então isso de certa forma errado. Essa parte eu sou contra, mas também existe uma fala de um cara que eu acompanho aí, ele falou, cara, o aplicativo hoje ele é uma praça de alimentação de shopping, o cara tá rolando ali, muitas vezes não sabe o que é, ele taxa de pedra. Então, de certa forma, e a gente sempre tenta converter também esse cliente do aplicativo para vir fazer contato direto com a gente. A gente manda um bilhetinho ali, cara, ela é demais nessa questão. Ela desenvolveu ali um recado, cara, que a gente manda em todos os pedidos, em especial esse do aplicativo. Essa falha de comunicação que tem, né, cara? Porque, cara, o cliente a gente despacha o pedido, a gente já não tem mais comunicação com o cliente. A gente tem um número, um código, não sei do que ali. Você tem que ligar naquele código, ligar no número, digitar um código, para daí chamar o cliente. Então a gente tenta mandar sempre, aconteceu alguma coisa errada com o pedido, entre em contato através desse análise aqui. A gente vai estar aqui mais rápido para solucionar. E deu certo, cara, graças a Deus.
Ele tem conseguido muitos converter, outros ainda não abrem mão da facilidade dele, Sim. da praticidade, né? Mas os problemas diminuíram assim, nossa, o problema diminui, né? Porque você já entrega o produto para o cliente e ele já tem, se deu alguma coisa errada, ele já tem na mão a resposta para vamos resolver agora, né? Sim. Porque o delivery ele pode dar problema, a gente sabe disso. Então, assim, a gente tem lá um escape de 10 pedidos, se 2 der problema, a gente precisa resolver na hora. Não é no outro dia, eu vou te deixar aqui um saldo, um voucher, no próximo pedido eu te mando um brigadeiro. Não existe isso, cara. O cara te escolheu para jantar. Ele te escolheu para fazer a refeição ali, no nosso caso, no final do dia. Então, a nossa obrigação é entregar para ele o que ele realmente pediu. A gente sabe que o produto vai sair de lá perfeito, mas a gente não conta com a lombada e com o buraco no meio do caminho. E às vezes o motoboy não avisa, cara. Às vezes o entregador não é o nosso entregador. E chegou virada. Então, assim, o cliente ele pode pegar aquilo, comer com raiva e digitar com mais raiva ainda uma avaliação para vocês que vai fazer o teu restaurante despencar. Então a gente já entrega para ele, cara, deu errado, avisa a gente na hora pra gente resolver na hora, porque o problema a gente sabe que vai por existir. Então ele liga e fala, não, virou, ficou meio zoado, mas dá para comer. No outro dia, a gente combina sempre com o cliente e a gente manda outra, porque não é aquilo, não é aquela experiência que a gente quer ter com o cliente. A gente quer que esse cliente volte. Então, a gente sabe que vai ter uma margem de erro que a gente vai precisar corrigir, né? Então, já tentaram agir de má fé, falando que virou e não tinha virado e tal, mas é um ou outro e você acaba pegando o cara no pulo ali. Mas a intenção é resolver os problemas, né? E minimizar o impacto, sabe? Porque uma avaliação negativa, cara, é 2, 3 clientes que você acaba perdendo além dessa avaliação, né? Nunca é um cliente. É o que vai acontecer, vira um efeito dominó, né? Que é um outro, o tal da avaliação é outro grande problema, eu acho que para o nosso setor. Eu não sei se eu vou ter publicado já quando o episódio de vocês for ao ar. Mas eu tô com um quadro novo no YouTube que é justamente um react, né, uma reação das avaliações que são colocadas nos restaurantes. E eu tô me divertindo pacas, assim, porque eu posso, agora eu me coloco na situação de poder falar aquilo que eu penso, porque tem muita gente que vai lá e faz avaliações e eu tomo cuidado para ver as outras avaliações. Então, às vezes, o cara tem razão. O cara desce o cacete lá e vai ver as outras, tá legal. Mas tem aquele nó cego perdido no meio de um monte de avaliação boa, tem um boca aberta lá que não entendeu a proposta do lugar, ou faz só pra chamar atenção e vai lá e escreve umas baboseiras. Esses daí eu tô me divertindo um monte, cara, um monte. Mas enfim, essa das avaliações é pra complementar essa ideia do podcast, né? Que é trazer a galera pra nossa realidade, pra entenderem como que funciona a nossa cabeça, né? Quem trabalha com gastronomia. E do lance da pizza, eu quero aproveitar só e juntando os ganchinhos aí, né, casal? Beleza, nós temos a pizza, a parte do delivery, salão, depois da pandemia, né? Abriu o salão novamente, como é que tá a pegada, né? Deixar bem claro para todo mundo, quem não conhece, né? Quem se diverte com o Paco Louco aí pela delivery. Por favor, vão conhecer a casa lá, porque é a coisa mais linda deste mundo. Tchutchuquinha, aquela casa, acho muito massa. Como é que tá o salão lá, casal? A gente abre de segunda a sábado, né? A gente descansa no domingo. Mas de segunda a sábado, cara, dia bem tranquilo. Segunda, quarta ali, quinta começa a dar uma esquentada no salão. É aquela saída um pouco maior. Mas, cara, a gente, graças a Deus, atende as pessoas que entenderam a proposta ali e vão lá pra comer a pizza. A nossa pizza, elas, cara, vão galera, leva amigo, quem vai, às vezes o cara vai numa semana, já volta na outra, levando quem nunca tinha conhecido, então isso dá uma movimentada no salão. Mas, cara, o delivery da pizzaria, né, a parte pizza, ela é enorme ali, tá, uma vantagem muito grande no salão. O legal da casa é que não é só a pizza, né? Então, às vezes, o cliente nem sabe, ele acha que a gente é só um delivery.
Daí, quando a gente começou a mandar, né, bilhetinho pra eles começaram, mas tem um lugar. Daí eles vêm, conhecem e falam, nossa, mas tem mais tudo isso. É um cardápio grande. Me E causaram a um gente problema só enorme da precisa última vez que eu fazer, exatamente, a gente precisa fazer com que o cara chegue até nós, porque a hora que ele chega, a gente fisga, né? Não fisga só pela pizza, nossa, mas eu posso comer a pizza, mas a minha esposa não gosta tanto de pizza e ela curtiu esse negócio da frigideira. É aqui que a gente vai ficar. Então a gente acaba conseguindo pegar e fidelizar, sabe? Mas é um trabalho difícil, né? Nossa, nem fale. A última vez que eu fui, né, eu fui determinado, eu sabia o que eu queria e tomei na cabeça, né? Deu uma patinada na frente do cardápio, falei, putz, eu tava tão decidido agora, tive que repensar, né? Ainda consegui, né, manter o foco, por sorte a Gislaine tá comigo, né? Então é a mesma coisa que levar 2 pessoas, né? A Gi, então ela consegue pedir 2 pratos pra ela tranquilamente, e então a gente conseguiu experimentar algumas coisas ali, legal, cara. E eu perguntei isso justamente porque eu tive essa sensação como cliente. Eu me surpreendi positivamente quando eu cheguei na frente do cardápio, assim. A casa, né, que a gente passa na frente e eu falei, puta, é correria, não consegue parar sempre, tá indo pro mercado ou tá indo trabalhar, e escambau a 4, né? Mas naquele dia, eu acho, se eu não me engano, foi uma folga aleatória que eu tive no fono. E aí eu consegui ir num dia ali tranquilo, beleza. A gente sentou, né, a confusão do cardápio no bom sentido, né, porque eu tava determinado e tive que escolher outra coisa para comer, porque era demais de gostoso, que eu digo, né. E, cara, por favor, vão conhecer lá, porque vale a pena. Eu tô falando de coração. É um depoimento de cliente. Eu fui e me surpreendi positivamente. Então, é legal fazer isso, cara. Foi esse motivo que eu perguntei, né? O do salão. E outra coisa, né, aproveitando o embalo, né, novidades, cardápio, não sei o que e tal, daí vem a dona Thalita, provavelmente estava anotada no caderninho dela também, e me começa a postar umas fotos de bolo. Agora eu entendi a pegada, lá no começo você também fazia uns bolinhos ali e tal, né, então... um bolinho. Aí, porque pra quem tá de fora é tudo do nada, né? É bem isso mesmo, tinha um caderninho. Aí, ó, tá aí. O caderninho vale milhões aí, hein, Elton? E foi o retorno da pandemia, ele trouxe alguns problemas, na questão de a gente veio uma crescente muito boa, mas aí veio o pós-pandemia. O pós-pandemia acabou enforcando os restaurantes também, né? Ai, mas vocês não pararam, vocês continuaram trabalhando. Cara, trabalha 2 anos igual a galera do restaurante trabalharam, sabe? Porque foi um gargalo em cima do que a gente teve que cobrir. E conseguiu se reinventar, né? Adapta para delivery, adapta para salão, abre, fecha, tipo, uma correria muito grande. A gente teve perda financeira muito grande, sabe, nessas adaptações, mas enfim. E eu engravidei, né? Era nosso sonho, eu engravidei nesse período aí, pós-pandêmico. E grávida tem, assim, muita loucura. Eu já era louca antes, eu consegui ficar mais louca ainda. E no auge ali, dos 6 meses, né, de gestação, eu falei para ela, atualizei meu currículo e vou mandar para as empresas de novo, para o varejo de novo. Porque eu tava com medo, né? Sim, falei, a gente precisa de outra renda, não ser só o Paco, né? A gente precisa ter uma outra via. E no momento ali ele não falou nada, tipo, ele me olhou com uma cara, mas ele muito sábio, segurou, não falou nada. E à noite, né, acho que à noite ou no outro dia ele falou assim, tá, beleza, pode mandar o currículo, você já fez lá, você vai ser contratado em algum lugar, tenho certeza, o currículo é muito bom, mas e o que a gente vai fazer com tudo que construiu? Daí porque eu vou ficar sozinho. Nossa, ele não precisou falar mais nada, né? Ele completou. Eu sei que dentro de você tem alguma coisa que você ainda não colocou pra fora. Cadê Daí eu lembrei, no mesmo dia, falei, cadê meu caderno? Ele tá em algum lugar. Eu lembrei dos bolos, né? É tipo, o conteúdo que eu mais consumia na internet, assim como Elton, né? Com vídeos e tudo mais, da pizza, o meu conteúdo sempre foi bolo. Sempre foi a parte de confeitaria, sempre fui muito apaixonada. Só que eu era uma apaixonada, nada além disso, né? Fazia as coisas, ficava tudo muito gostoso mesmo em casa, né? Nos aniversários da família, mas não ficava bonito e desmontava.
porque eu não tinha técnica, né? Então, o bolo ficava lindo. Meia hora depois, meu Deus do céu, virava um vulcão, né? O vulcão foi criado aqui em casa, porque o negócio desmontava, sabe? E não dava certo. Daí eu falei pro Elton, eu quero um bolo gostoso, que ele seja estruturado, bonito, e eu não quero uma fatia retangular. Eu sei que em algum lugar do mundo existe alguém que faça, falei pra ele, uma fatia quadrada, e vai ficar mais bonito. E comecei a pesquisar e não aparecia nada. Até que um dia a gente tava lá no Paco, tava fazendo planejamento agora do final do ano de chocotone, né? Não, foi em julho, né? E apareceu, assim, uma fatia, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, mas é isso que eu quero fazer. Daí corri lá na cozinha, tava lá na frente, corri na cozinha e falei, olha isso daqui, eu achei o lugar, não sei o quê. Falei, mas você já viu onde que é? Falei, não. Daí entrei no perfil do cara em Curitiba, do lado. Legal. Daí tava lá escrito, criador das slices. Falei, mas é ele mesmo. Daí entrei no link, tinha um curso lá, R$99. Olhei pro Elton e falei, você me abençoa aí com esse negócio? Ele, não, pode fazer. Entrei já liberou acesso no dia. Cara, ele liberava tudo. Toda a parte de estrutura, tudo que ia precisar, forma que ia usar, equipamento, telefone e contato dos fornecedores dele. Por R$100 só não tinha as receitas. Mas por R$100 ele já me entregou muita coisa. Sim, Pra gente que sim. tá no ramo, só saber a forma já meio caminho andado. Daí já falei com o famoso Wellington Sapatinho, né? Você tem? Cara, ele tinha tudo. Falei, é você mesmo, meu amigo. De tarde eu passo aí. Passei lá e já comecei a testar em julho, né? Só que sem divulgar nada. Comecei a fazer as coisas, errei algumas coisas, mas a gente foi testando. Daí, em setembro, ele liberou a primeira turma de receita. O mesmo cara que eu tinha feito lá os 99. Só que ia dar na semana que o Israel ia nascer, né? Eu falei, não vai dar certo, não tem como, né? Daí mandei mensagem pra ele, falei, você tem previsão de mais alguma turma, né? Ele falou, não, pra mês que vem eu tenho. Eu falei, mês que vem o neném vai estar com um mês, perfeito. Vou fazer esse curso, Elton, você me ajuda? Ajudo. Com o mês o Piá já tá por conta, né? Tá tranquilo, tá se virando já no mundo, né? Daí a gente foi, fiz o curso lá o dia inteiro, aprendi tudo muito rápido, porque se você já tem o tato ali da cozinha, né, dá certo. E uma coisa que eu falei pro Elton que eu queria fazer é você fazer 1 ou 2 bolos na semana é uma coisa, mas se você não pensar que em um dia você pode ter 5, 6 bolos, né, e você não tem estrutura para isso, não comece. Era isso que tinha na minha cabeça. Eu não vou começar se eu realmente não der conta. E daí deu certo, a gente fez os testes, conseguiu fazer numa escala grande e tá aí, já faz 45 dias, né? Tá indo para 2 meses. Tá indo para 2 meses, uma aceitação que eu não esperava. Eu achei que fosse ser um ritmo um pouco menor, mas é isso. Thalita, desculpa, vou discordar, porque com aquelas fotos lá, cara, não tem como. Ai, meu Deus. E tudo foto de celular, ainda a gente não teve a oportunidade de fazer a vida como ela é. A vida como ela é. A gente não teve a oportunidade de realmente investir na divulgação, né? Que vai começar aí nas próximas semanas para o Natal, mas fazendo a realidade ali, o celularzinho mesmo, tá dando certo, sabe? O pessoal gostou. O produto é diferente mesmo. Ele entrou eu falei para o Elton que é uma clientela que a gente não tinha, que é uma clientela de um nível um pouco mais alto, e o pessoal entendeu que o produto é diferente. Eu só não usei os bolos no nome do Paco, porque eu falei para o Elton, foram 4 anos de uma construção, né? Se não der certo, eu não posso queimar o nome por um bolo. Então, vou jogar nas minhas costas, faço meu nome, até porque depois para trabalhar a gente consegue. E uso o Paco como a minha vitrine. Eu achei perfeito. Tá tudo lá. Você tem essa possibilidade hoje, né? O mercado aceita esses formatos, né? E é assim, não é o Paco, mas são vocês. A galera sabe o background, né? Conhece vocês. Por mais que não vá com o nome da empresa, são vocês que estão tocando esse negócio, né? O projeto da Thalita e tal. Mas a galera conhece. Então não é alguém que caiu de paraquedas no mercado, que não sabe o que está fazendo, ou melhor, né? Começando por aí, também não vejo problema. Quem precisa, acho que foi com o Leonardo, né? Eu trocando ideia com o Leonardo, a gente falou isso, cara,
o mercado tá para ir, tá todo mundo precisando se virar. A gente começou o bate-papo falando isso, né? Pô, 1, 2 empregos correndo, então a galera vai puxar para esse lado. Então, beleza. Mas quando a pessoa já tem know-how, quando a pessoa já conhece o jogo, sabe como participar dessa loucura aí, é outra pegada, né, cara? E tem um Insta só Slice, é isso? O nome correto? Thalita Carneiro, tá lá. Tá no meu nome. Tá Thalita Thalita Carneiro. Thalita Slice. Thalita Carneiro lá. Thalita Slice. Tá bem legal. Beleza. E depois eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, em algum lugar ali, não tem erro, sem problema nenhum. Vou fazer um videozinho, né, com fotos dos bolos, né, e do Paco Louco e tal, pra galera entender do que nós estamos falando, né, para não ficar só no áudio. Para quem tá como diz, né, para quem tá nos agregadores de podcast, vai estar ouvindo isso, vai ter que ir pro YouTube para ver as imagens aí. Mas, gente, antes de mais nada, né, a gente já caminhando para as finaleiras aí, o que põe vocês na pressão? Quais foram as situações que vocês vivenciaram aí ao longo desses anos que tira vocês do sério, assim? O que vocês aprenderam com esses anos, que vocês erros que vocês não cometeriam mais, por um exemplo, para passar para a galera que está começando aí? Cara, o que põe, acho que a gente realmente na pressão é a questão da dependência dos outros, né? Então, se você tem um negócio, para o negócio fluir, você tem que saber fazer tudo. No nosso caso, da abertura da massa até o último contato com o cliente. Porque vai chegar um dia que as pessoas podem faltar ali no negócio, mas o teu negócio tem que continuar. Não tem como lá no teu Instagram, lá do teu lugar, colocaram lá que o funcionamento dele é de segunda a sábado, de tal hora para tal hora. O respeito com o teu cliente tem que existir. E você tem que cumprir isso, sabe? Só que, logicamente, que no desenvolver ali do processo, alguém pode faltar e você tem que saber fazer. Você tem que saber do início ao fim. Porque é muito legal falar que você tem negócio, que teu negócio roda, mas na hora do vamos ver, você tem que entregar tudo aquilo que você prometeu. Então, quando falta uma peça ou outra, é muito importante que a gente não brinque de ser empresário e não brinque de abrir um negócio. Que a gente leve ele realmente a sério do início ao fim, sabe? Então, eu sei fazer o processo do atendimento, eu sei como a cozinha funciona, eu sei como o delivery funciona, saber o processo do início ao fim, sabe? A gente tem que ter as pessoas para confiar, para que o negócio rode, logicamente, mas a gente tem que estar ali, tem que estar presente, sabe? Eu acho que foi essa a maior dificuldade que a gente teve, né? Do início ao fim, a maior dificuldade, eu acho que da grande maioria dos restaurantes são pessoas, né? Para fazer com que a engrenagem gire, mas se a gente souber do processo do início ao fim, dificilmente a gente vai ter grandes problemas, sabe? Consegue diminuir o impacto. Legal. Elton? Cara, acho que meio voltado a isso. Não sei se foi no seu podcast, cara, que eu vi, ou se foi em algum outro lugar que é voltado mais para essa área. Que depois da pandemia, as pessoas perceberam que de fato é importante estar em casa, é importante você prezar pela convivência em família e pela confraternização. E no nosso caso, a gente trabalha exatamente para atender essas pessoas e atender com excelência, né, obviamente. E daí o que de fato me bota na pressão assim, é a falta de mão de obra hoje que a gente tem vivido no nosso mercado. Todo mundo quer festa, todo mundo quer baile, todo mundo quer, né, gole, loucura. Mas poucas pessoas estão comprometidas de fato com o trabalho. Tem não sei se é questão de geração ou questão de falta de comprometimento mesmo com o trabalho. Né? A gente vive num nicho ali que ele é mais, como eu posso falar, é mais penoso, né? Você trabalhar, cara, você tem que abrir mão do momento que a gente trabalha no contraturno, basicamente, da sociedade, né? Todo mundo tem um horáriozinho comercial ali, a maioria, né? Das 8 às 6, a gente pega das 6 em diante. A gente ainda, cara, no nosso caso, a gente ainda tem um horário muito bom, cara. A gente entra na maioria de todos os dias, 4h30 da tarde,
e sai no máximo 11h30 da noite. Salvo, né? Já é uma bênção pra quem trabalha na noite, é isso aí. Salvo nos sábados, né, cara? Que dá uma esticadinha ali, uma meia-noite, Sim. no máximo meia-noite e meia. E, cara, eu, de fato, assim, eu me recordo muito bem no começo da hamburgueria, que a gente saía, cara, eu entrava 9 horas da manhã, fazia uma pausa no almoço, ia treinar, no caso, nenhuma sala, às vezes, saía pra ir treinar, eu ia treinar jiu-jitsu, do almoço, e voltava, cara, e ficava até 2 horas da manhã. E foi um começo, cara, foi um preço a pagar, sou muito feliz por ter feito isso, cara, mas hoje em dia, cara, a gente dificilmente encontra pessoas que estão dispostas simplesmente a cumprir com o horário dela. Chegar ali de fato no horário e sair no horário programado, né? Na verdade, todo mundo quer sair antes, né? Chegar no horário correto. Quer chegar 15 minutos atrasado e sair 5 minutos mais cedo. Exatamente. Eu entendo, cara, que as pessoas aprenderam que viver é importante. Tudo bem, eu sou adepto a isso. Eu gosto de trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Mas, a partir do momento que eu tô trabalhando, cara. Sim. Eu não tenho essa de que, vou chegar mais tarde, mas pô, você já tá avacalhando. Você sabe que não é só você. A empresa que você tá trabalhando, que você tá prestando serviço ali, você é colaborador, agora é mais bonito de falar, né? Você tá ali para o seu sustento, mas tem uma galera atrás de você na mesma situação. E se uma engrenagem tá avacalhada ali, tá faltando um dente, cara, o resto todo vai penar. Então, é preciso entender que na hora que você está trabalhando, se dedique àquilo. Escolha alguma coisa que você gosta de fazer e se doe por aquele período de tempo do dia para você fazer um negócio legal, para aquilo não virar só um trabalho, né? Porque você passa bastante tempo na empresa. Então, curta aquilo, mas saiba que aquilo ali não é só para você, tem uma galera que precisa daquilo também. E isso se desdobra para os clientes também, né, cara? Você vai mandar um produto de qualquer jeito? Não, o cara lá fora é o que paga o salário, é para eles que nós estamos aqui, né? E a galera hoje chega, eu tenho que ir no meu yoga, tenho que ir não sei aonde, eu tenho que ficar meus 25 minutos vendo o TikTok, ensaiar uma dancinha, depois que eu vou trabalhar. Mas porra, mano... Acredito que muita gente está vivendo, no nosso ramo, muitas pessoas estão vivendo isso. E eu fico, às vezes, filosofando, né? Sozinho aqui no tico-teco aqui, fico filosofando, fico, cara, o que precisaria acontecer para mudar de fato, sabe? Qual seria a causa desse problema e qual seria a solução? Porque, cara, é o nosso sonho, mas a gente chegou devido à junção de forças de todos aqueles que estavam lá. A gente teve pessoas que passaram por lá, fazem falta. E pra ser bem sincero, tem pessoa que passou, cara, Deus livre, né? Que foi embora. Mas todas as pessoas que hoje fazem parte do nosso time, a gente é grato pela vida delas, a gente honra delas. Né? A gente cumpre a nossa parte ali, e às vezes até faz mais. Mas o difícil hoje em dia, cara, é de fato a pessoa ver que você, sabe, não tô falando que a gente é herói, mas a pessoa ver que, nossa, tô no campo massa, tô no horário massa, e tô recebendo em dia, cara, mas, cara, parece que isso é o de menos, né? Vou chegar atrasado, vou avacalhar, vou, sabe, descobrir com as regras da empresa, e no final do mês vai estar tudo certo mesmo. Eles vão pagar, né? Eles vão fazer certo, eles vão fazer a parte deles, e se eu não fizer a minha, beleza. E as pessoas achar que tinha alguém por trás. Talvez uma figura mais velha, uma figura que impusesse mais respeito, não chegasse a ser escrito na cara, sabe? E já aconteceu, assim, tipo, da pessoa chegar a trabalhar e acontecer um problema e o colaborador saber que é nós dois, mas ele queria falar com o responsável. Na cabeça dele, ele achava que tinha alguém, cara, não existe, entende? Então falta, eu não sei, é uma geração difícil de trabalhar, de gente pegar dessa galera mais nova, mas quando acha as peças raras, elas ficam, né? Ficam por sempre acham uma raridade. É bem isso. E a ser lapidado, né? Não chegam também ali já. Não chega, quer dizer, pronto, tem né? aqueles com personalidade, exatamente. Eu entendo, né? A pandemia me permitiu pesquisar algumas coisas além da cozinha, além da gastronomia. E eu entendo hoje que exista outros nichos, outros
outras atividades que essa geração aí vai se dar super bem. Sim. Eu entendo. Mas o nosso serviço hoje, ele vai ser necessário por muito tempo ainda. E a gente precisa de pessoas comprometidas para que a gente faça um bom serviço, a gente preste um bom atendimento, entregue bons produtos, enfim, né, cara? Essas coisas, como diz, né? Essa é a nossa opinião. Estamos aqui no podcast, se vocês não concordar, problema de vocês. Não tô nem aí, mas o legal é saber que tem essa galera que ainda está comprometida, que ainda está focada em fazer um bom produto, prestar um bom serviço, como é o caso de vocês, como é o caso dos outros que eu entrevistei aqui, e tem por aí afora ainda, né, cara, muita gente boa, né, e torcer para que essa geração aí vá se ligando que a gente precisa de serviço braçal, de comprometimento de tempo, né, enfim, é necessário para que a roda continue girando aí, né. Por acaso, a gente estava discutindo, filosofando, né, nosso momento de filosofia aí, e, cara, de fato, o meu sonho é que cada pessoa que passou pelo Paco e está hoje, use o Paco de trampolim, para realmente conseguir algo melhor, cara, tanto que seja salário, cargo, função, cara, que de fato ela consiga sair dali pra. Vou ficar muito feliz se ela chegar um dia pra mim, igual o Rafael, né? O vendedor, né? Ele saiu do palco, cara, pra ir realizar o sonho dele, que era vender. Mano do céu. Tá avançado, né? Mas, Sim. cara, as pessoas precisavam dar o devido valor ao momento do trampolim. Porque, cara, não tem como você chegar no 10º andar sem estar no primeiro, entendeu? É isso aí, as perfeito. Pessoas, a verdade é que, cara, é uma parada meio mundial, né? A gente já tem ouvido muito falar isso. As gerações que estão chegando, elas querem chegar simplesmente já mandando todo mundo e ninguém quer abrir a porta para ninguém, né? Só que abre a porta para eles. Mas, cara, de fato, o sonho é que realmente todo mundo que passa por ali tenha essa visão. Eu tento passar isso para eles, sabe? Pessoal, legal. Usem aqui, de fato, como eu tenham uma ciência de que hoje estou aqui, mas eu tenho muita alegria em um dia recomendar vocês para outro lugar. O lugar que seja o sonho de vocês. Mas eu estou aqui, estou sonhando com uma faculdade Y. Cara, dê valor aqui, cara, que você vai conquistar. A gente vai ter muito orgulho de dar menções honrosas, né? A pessoa ali, a hora que precisa for, né? E não adianta, né? A gente tá aqui em Ponta Grossa, né? Passei por outras empresas e hoje, essas pessoas que eu passei, né? Que eram meus gerentes, supervisores, tudo. Hoje toda essa galera são nossos clientes do Paco, sabe? São clientes não só de pizza ali, calzone, mas hoje a gente tem abertura para ser o presente dos colaboradores deles, que é o chocotone no final do ano. Para mim, cara, isso não tem resposta melhor de que quando eu passei por essas empresas, eu consegui fazer um bom trabalho. Eu passei por 3 grandes empresas aqui em Ponta Grossa. São referências onde elas trabalham, né? As 3 já fecharam com a gente pedido grande de final do ano, sabe? Para servir todos os colaboradores. Não tem como não se emocionar. Tipo, você chega lá, chega um pedido de 200 chocotone. O Elton faz os 200 na mão. Eu embalo os 200. Daí a gente, quando sai esses pedidão, assim, a gente gosta de ir no lugar para entregar. A gente entrega. Sim. E eu sei que cada colaborador que está sentado lá, porque um dia eu fui aquela pessoa que estava sentada lá, vai receber um produto que a gente fez e que eu sonhei poder um dia estar onde a gente está, foi só um sonho. Enquanto eu estava lá trabalhando, fazendo o meu trabalho de maneira fiel, né, honrando ali os meus compromissos, eu sonhava em ter algo diferente, eu sonhava um futuro para mim. Hoje eu estou nesse futuro e posso proporcionar para essa galera que está sentada que esse futuro é real. Se a gente conseguir fazer uma caminhada justa, sabe? Existe um preço para pagar, mas tem gente que quer comprar lenço, né? Não quer vender. Não quer vender, exatamente. Eu entendo perfeitamente o que vocês estão falando. Eu tive o prazer de entrevistar o Leonardo Macedo, ele trabalhou comigo, não sou responsável pela jornada dele, né? Sim. Como diz o Elton, eu fui o primeiro andar, o primeiro degrau ali, né? Mas começou ali comigo. Sim. Eu tive o prazer de ensinar ele passar um pão na chapa e ver o cara tocando o negócio dele hoje, né? A Portland Coffee Cake lá,
Cara, Thalita, você que curte os bolos, vale a pena trocar uma ideia com ele, um cara bacana, cara. É bom. Enfim, é essa sensação de você ter contribuído de alguma forma para alguém, seja para o teu funcionário, para o teu colaborador, no caso, seja para alguém da comunidade, do teu cliente ali, né, cara? Mas muito legal mesmo. Casal, seguindo para a finaleira mesmo agora, eu quero que vocês falem exatamente onde fica o Paco Louco, o que vocês oferecem lá, né? O Thalita Slice, é isso? Isso, Eu tô comendo bola no nome. Então, quero que vocês falem dessas duas empresas, que aí eu vou fazer um videozinho à parte aí, né, para mostrar mais o trabalho de vocês aí. Então, Paco Louco e os bolos ali, Slice. Tá, o Paco Louco na rua General Osório, número 49, no centro. Centrão do Ponta Grossa, ali, perto da antiga União, atual Faculdade Unopar. A gente tem essa... Você começou no começo da entrevista, né, perguntou, Paco Louco é pizzaria? A gente tem esse... O Paco é o Paco. Ele tem essa característica única dele, de que a gente conseguiu reunir tudo que a gente gosta de comer e servir. A gente então começou lá nas frigideiras. Então a gente tem, para quem quiser chegar lá umas 5 horas da tarde, tem uma frigideirinha, um pão com ovo lá, né? Um bequinho, tem um misto quente tradicional, né? Nosso misto quente que a gente faz com queijo de fazenda, cara. Queijinho branco derretido na chapa ali. E a gente segue ali com pizza, segue com calzone. A gente tem os sanduíches, né? Então a gente tem um cardápio bem amplo, mas ao mesmo tempo que ele é amplo, deixa a pessoa confusa, né? Ele é diversificado, né? Então não tem desculpa, eu não gosto de pizza. Tem um negócio que eu não sair daqui com a barriga vazia. Então a gente vem com os slices, né? Da Thalita. Isso eu vou deixar pra ela. Então, a Thalita Slice fica lá no Paco, né? É a minha vitrine. Hoje eu só vendo lá. São as fatias de bolo, elas são vendidas individual, né? Embaladinha. Pode comer ali mesmo, pode levar. Pode consumir lá no Paco, pode levar, né, para consumo e pode pedir por delivery também. Em paralelo a isso, tem as encomendas de bolo, né? Que a gente trabalha com encomendas aí para comemorações, tudo. Final do ano agora, Natal, vem com um cardápio bem legal de sobremesas também, além dos bolos, tortas, para a gente poder fazer um Natal bem, bem gostoso aí para essa galera. Legal. E redes sociais? Vamos pro Instagram, acho que é o que tá pegando mais a galera, né? Os arrobas dos dois aí. É o que mais pega mesmo. @Paco Louco Original. Tá lá. Vai ter um cachorrinho muito bonito no céu. É ele mesmo. E @Thalita Slice. Né? Thalita com THLY. Que é meu nome mesmo. Não tá inventado. Legal. Thalita Slice. Show de bola. É isso aí. Sigam a gente, curtam e principalmente consumam nossos produtos. Opa, é isso aí, cara, é isso aí. Como dizem, a gente tá na chuva, tá no mercado aí, a galera tem que conhecer mesmo, né? Legal você gostar daquele bolinho de sempre lá, do sei da onde, mas vai experimentar coisas diferentes, tá aí, a Thalita mostrando aí o serviço, né? No Paco Louco, cara, é só entrar no Instagram, ver as fotos lá, que eu tenho certeza que as lombrigas vão saltar aí, né, cara, não tem erro. Pizza pra lá de já checada, cara, já provei, aprovo, acho sensacional mesmo, cara, não é da boca pra fora, não é merchan aqui, né, cara, é real mesmo, cara, é porque eu curto coisas boas, de verdade, assim, e não é à toa que eu tô falando com vocês aí, porque eu gosto muito da história de vocês aí. Casal, muito obrigado, cara, valeu pelo tempo de vocês aí, valeu pela essa contribuição maravilhosa, essa jornada muito bacana. Sucesso para vocês, para a família aí que tá ficando maior, que já está maior, né? Agora o moleque já deve estar abrindo massa numa altura dessa, né? Com 3 meses. Tá no caminho. Que legal. Obrigado. Gente, muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Mais uma vez, inovador, cara. Parabéns, gente. Obrigado. Cara, vocês são pra lá de merecedores, de verdade mesmo. Deus abençoe. Beleza? Gente, grande abraço aí, cara. E até a próxima aí. Valeu! É isso aí, gastrossônicos e gastrossônicas, galera que ama, estuda e vive a gastronomia. Se você quer aprender mais sobre o setor, ouvir a real de pessoas que trabalham com gastronomia, dá um clique nos cards aí do lado, se inscreve no canal e bora compartilhar com amigos e familiares que estão na mesma. Valeu, gente, até o próximo vídeo.